Fala, meus Nanders, hoje eu tô aqui para falar com vocês sobre o movimento operário na Primeira República. E nesse vídeo você vai saber tudo. Não, tudo não. Tudo não, porque os caras não aguentam 15 minutos nesse YouTube. Saber o mínimo necessário para você não ser um juca e sair por aí falando besteira. Então, se liga. Nas duas primeiras décadas do século XX, ocorreu o aumento da movimentação operária no Brasil, com o surgimento de várias associações operárias e também de movimentos grevistas, principalmente na segunda metade da década de 1910. É nessas duas primeiras décadas do século XX que nós conseguimos perceber no Brasil o aumento da urbanização e da industrialização. Mas isso não quer dizer que por isso tenha surgido uma classe operária pura e simplesmente. Uma classe, ela surge quando indivíduos percebem que fazem parte de uma mesma realidade e compartilham elementos em comum. É por isso, então, que nós podemos dizer que, nesse momento, surgia uma classe operária. O número de associações operárias e o surgimento de movimentos grevistas dão a ideia exata de que esses operários passavam a se sentir parte de uma mesma realidade e também a exigir os seus direitos. Ser operário nunca foi bom, não é bom e nunca será bom. Todo trabalhador no mundo já sentiu os efeitos daquele combão básico. A exploração de patrões por um lado e a ausência de leis trabalhistas por outro. Com os trabalhadores desse início do século XX no Brasil, não era diferente. Até aqui você já sabe então que o aumento da organização operária e a ausência de leis trabalhistas eram a marca dessas duas primeiras décadas do século XX. Contudo, vários estudos históricos que foram feitos sobre esse período acabaram por reproduzir muitos mitos, principalmente porque acabaram por generalizar uma condição que era específica de São Paulo para o resto do país. E é disso que a gente vai falar aqui hoje. O primeiro desses mitos que a gente vai trabalhar aqui hoje é de que... Trabalhar parece que estou na aula. O primeiro desses mitos que a gente vai falar aqui hoje é de que a classe operária brasileira seria branca, fabril e masculina. Afirmar que a classe operária brasileira era branca, predominantemente de origem europeia, certamente é correto para São Paulo e para os estados do sul do Brasil. Mas generalizar isso para todo o Brasil certamente não é verdade, porque acaba excluindo uma grande parcela da população preta, parda e cabocla que existia na sua maioria em outros estados. Outro desses mitos que afirma que a maior parte dos trabalhadores brasileiros estava em grandes fábricas com trabalho mecanizado também acaba por não ser verdade. A grande maioria dos trabalhadores... Outra parte desse mito que acaba por afirmar que a maior parte dos trabalhadores brasileiros estava em indústrias modernas e mecanizadas também acaba por não ser verdade. Fontes públicas e privadas mostram que a esmagadora maioria dos trabalhadores brasileiros estava em pequenas manufaturas e oficinas, com a predominância do trabalho manual. É claro que existiam fábricas grandes que acabavam por empregar um grande número de trabalhadores, como por exemplo as fábricas têxteis, mas essa não era a realidade da maioria do operariado brasileiro. Mais um desses mitos de que a maior parte dos trabalhadores brasileiros nessas duas primeiras décadas fosse masculina também enfrenta uma série de questionamentos, visto que alguns setores, por exemplo, das indústrias ou algumas indústrias acabavam por empregar, na sua maioria, mulheres, como é, por exemplo, o caso das indústrias têxteis. Certamente essa visão de que a classe operária era sobretudo masculina vem da sua face mais visível, que eram as associações, onde existia sim a predominância masculina nos cargos de direção. Outros desses mitos fala sobre a difusão das ideologias revolucionárias nesse meio operário nas duas primeiras décadas do século XX, afirmando que os europeus, os imigrantes europeus, seriam os responsáveis pela difusão dessas ideologias. Se a gente parar para pensar um pouco, essa visão acaba por reproduzir muito do que estava presente em relatórios de polícia e em falas de políticos nesse momento. Ou seja, que os europeus seriam uma planta exótica e eles seriam os responsáveis por colocar na cabeça do trabalhador brasileiro todas essas ideias revolucionárias,
que na verdade o trabalhador brasileiro seria pacato, ordeiro, e então a influência desses trabalhadores europeus seria responsável por desvirtuá-lo. Essa visão foi muito utilizada pelo Estado brasileiro para expulsar imigrantes europeus nessas duas primeiras décadas do século XX, especialmente após movimentos grevistas, como por exemplo em 1917. A maior parte dos imigrantes europeus que veio para o Brasil provinha exatamente do campo e não tinha nenhuma experiência de engajamento político e sindical. Se formos parar para pensar, o próprio ato de emigrar já mostra uma descrença em algum tipo de mudança feita pela via da luta sindical, por exemplo. Aliado a essa visão, outra dimensão relacionada a essa despolitização da maior parte dos imigrantes diz respeito exatamente àquela ideia de fazer a América. A maior parte dos europeus que veio para o Brasil não pretendia fixar residência, permanecer para o resto da vida no Brasil, mas sim enriquecer e depois voltar para os seus países de origem. Claro que muitos não conseguiram realizar esse sonho. Só no estado de São Paulo, em torno de 45% dos imigrantes que vieram para o Brasil acabaram retornando depois para os seus países de origem, obviamente sem realizar esse sonho. Então, se a gente for pensar nos efeitos da imigração sobre a organização operária, ela mais dificultaria do que facilitaria, visto que essas divisões étnicas poderiam acabar por separar o trabalhador brasileiro do trabalhador europeu, provocar alguns conflitos dentro da classe operária motivados por questões étnicas. Não foi o caso do Brasil. As divisões étnicas presentes aqui no território brasileiro, apesar de dificultarem a organização desse operariado, não foram responsáveis por conflitos no interior dessa classe. A maior parte dos conflitos era justamente envolvendo trabalhadores organizados de um lado, trabalhadores desorganizados do outro, trabalhadores grevistas de um lado e trabalhadores não grevistas de outro. Portanto, as questões étnicas, no caso brasileiro, não foram decisivas para dificultar a organização desse operariado. A maior parte das associações operárias nesse período não era de natureza fabril, de grandes fábricas, por exemplo, que reuniam vários trabalhadores, mas a maior parte, sim, das organizações era referente a determinadas qualificações, como, por exemplo, tipógrafos, sapateiros, pedreiros. Então, o que acabava existindo eram associações relacionadas à qualificação profissional, e não grandes associações que acabavam por reunir uma série de ofícios dentro de um mesmo setor, como, por exemplo, uma grande associação dos trabalhadores da construção civil. Não existia. Existiam associações de pedreiros, associações de marceneiros e assim por diante. Muito provavelmente essa questão está relacionada às mudanças que o próprio capitalismo estava sofrendo nesse período. O trabalho cada vez mais mecanizado e cada vez mais tecnológico acabava por excluir esses antigos ofícios, né? E muito provavelmente então é por isso que esses ofícios que estavam percebendo a perda do seu local de trabalho acabavam por se reunir em associações para buscar se proteger dessas mudanças. No início da República foi permitido o surgimento dos sindicatos, ao contrário do período imperial, em que só era permitida a existência de associações mutualistas, que não deveriam ter uma natureza política, mas simplesmente uma natureza de auxílio desses trabalhadores. Claro que, na prática, esses limites entre sindicato e associações mutualistas acabavam por não ser muito claros. No próprio regime imperial, existiam associações mutualistas que acabavam por se comportar como sindicato. E, durante a República, sindicatos que se comportavam mais como uma associação mutualista do que necessariamente um sindicato. E, falando em República, os trabalhadores também caíram na ideia de que a República inauguraria uma nova era marcada por maiores direitos políticos e maiores direitos sociais. Claro que eles perceberam rapidamente que essa ideia estava completamente errada. E quais foram as respostas que os trabalhadores deram a essa perda da ingenuidade com relação à República? Foram pelo menos três. A primeira delas diz respeito à crença de que seria possível obter direitos políticos
apelando apenas a um dever moral dos patrões Eu tô rindo porque, cara, é cada coisa que chega a ser piada. para com os trabalhadores. A segunda resposta a essa desilusão com a República surge exatamente entre os socialistas, que defendiam a obtenção de direitos políticos via luta política partidária. Então, com a criação de partidos políticos de trabalhadores que participassem dos processos eleitorais e assim conseguissem adquirir direitos a esses trabalhadores. Nunca existiu no Brasil, durante esse período, algum partido de natureza socialista que tenha tido uma vida longa ou que tenha extrapolado os limites dos estados e se transformado em um partido nacional, por exemplo. E a terceira resposta é exatamente negação da política institucional, ou seja, os trabalhadores perceberam rapidamente que apenas a ação direta seria responsável por mudar as suas realidades. E essa ação direta é justamente a ideia de que os trabalhadores não deveriam ter intermediários, eles deveriam ser os responsáveis pelas mudanças. Fazem parte dessa última visão, por exemplo, o anarquismo e o sindicalismo revolucionário. Então, nessas duas primeiras décadas do século XX, assim como em outros lugares do mundo, as correntes políticas predominantes eram o anarquismo, o socialismo e o sindicalismo revolucionário. Caiu o branco ali. Assim como outras ideias que acabaram por circular mundo afora, o anarquismo ele também fez parte da vida de várias pessoas nesse começo do século XX. A ideia de que seria possível criar uma sociedade com indivíduos livres, iguais, sem interferência do Estado, sem interferência de nenhum tipo de autoridade, com o fim da exploração capitalista, povoou corações e mentes nessas duas primeiras décadas do século XX. Essas ideias anarquistas acabaram por entrar no Brasil de vários modos, por meio de livros, folhetos, jornais operários que, chegando no Porto de Santos ou no Porto do Rio de Janeiro, acabavam por se difundir para o resto do país. Inclusive, as ideias presentes na literatura anarquista chegavam ao país por meio de obras traduzidas. Então, era muito comum nesses jornais operários listas de livros com traduções de obras dos russos Bakunin, Kropotkin ou inclusive do italiano Malatesta. Então era por meio dessas traduções que essas ideias acabavam por circular também. Apesar de várias tendências dentro da corrente anarquista, existiam alguns pontos que eram unanimidade. Por exemplo, a ideia do fim de todo e qualquer tipo de autoridade, a abolição do Estado, a luta pelo fim da exploração da sociedade capitalista, a recusa da política partidária e da própria existência de um partido centralizado e a defesa da ação direta. Contudo, a principal divergência dentro da corrente anarquista era com relação ao papel do sindicato. Muitos anarquistas eles eram contra a existência do próprio sindicato, porque o sindicato ele também pode ser entendido como uma forma de autoridade. A abolição de todas as formas de autoridade, seja ela representada pelo próprio Estado, ou pelo seu braço armado como a polícia, ou inclusive nas relações de gênero, era uma postura defendida pelos anarquistas. No Brasil não foi diferente. A divergência com relação ao papel que o sindicato deveria exercer na luta operária acabou também por gerar divergências entre militantes anarquistas, como, por exemplo, o Gigi Damiani, que era completamente oposto à ideia de um sindicato, e outros como o Edgar Lourenço e Neno Vasco, que eram defensores do sindicato como forma de organização desses trabalhadores. De modo geral, a corrente política predominante no meio operário nesse começo do século XX no Brasil foi justamente o sindicalismo revolucionário, que acabava por ser uma mistura entre alguns pontos do anarquismo e alguns pontos do socialismo. Por exemplo, os sindicalistas revolucionários, eles defendiam a ação direta, que estava presente na teoria anarquista, e a abolição do Estado, mas, ao mesmo tempo, acabavam por defender uma luta de classes, que originalmente não se faz presente na teoria anarquista.
Vale dizer que esse sindicalismo revolucionário, na própria historiografia, ele foi muitas vezes confundido com o anarcossindicalismo, mas o sindicalismo revolucionário ele acabou sendo uma corrente autônoma, uma corrente própria dentro desse movimento operário. O sindicalismo revolucionário ele surge na França, lá ainda no século XIX, e acaba se espalhando por outros países. Talvez justamente a predominância desse sindicalismo revolucionário nos meios operários se faça porque ele conseguia conjugar melhor fatores relacionados ao curto prazo, como, por exemplo, lutas por melhores salários, melhores condições de trabalho, e uma perspectiva de longo prazo, marcada pelo fim, por exemplo, do próprio capitalismo. Outro fator que certamente motivou o sucesso desse sindicalismo revolucionário no meio operário foi o fato de que ele entendia o sindicato como o órgão de defesa dos trabalhadores, independente de corrente política. Então existia a defesa de que o trabalhador individualmente poderia ter a sua corrente política de preferência, mas dentro do sindicato essas correntes políticas elas se apagariam, porque o sindicato deveria servir sobretudo como um meio de luta do operário de uma maneira geral. E por fim, a opção pela ação direta, pelo sindicalismo revolucionário, acaba por demonstrar que os trabalhadores eles tinham uma grande capacidade de percepção sobre a política institucional brasileira, que era marcado sobretudo pelas fraudes eleitorais e pelas limitações no direito ao voto. Por exemplo, os estrangeiros não podiam votar. Além disso, o trabalhador, as classes mais pobres, acabavam por sentir sempre a face mais dura do Estado. O Estado significa O Estado, então, acabava sempre por ser uma fonte de opressão. E a ideia de que ele era nocivo e desnecessário, como, por exemplo, na defesa da corrente anarquista, acaba ganhando muita força nesse momento. Então, meus Nanders, é isso. Espero que aquela velocidade 1.25 marota do YouTube tenha surtido algum efeito e você tenha permanecido aqui até o final comigo. Um abraço e até a próxima.